Então a gente continua aqui nessa série de diálogo, de bate-papo, pela curadoria, Nelson Carvalho Marcelino, com a promoção do SEV. E dando continuidade ao papo anterior, o Marcelino vai contar um pouquinho do SESC, como foi essa experiência, essa trajetória não acadêmica, digamos assim, né? Então, na verdade, começou antes do SESC, como eu falei no vídeo anterior, começou na Colômbia Antártica, que era uma cervejaria aqui de Campinas. Aliás, tem um episódio interessante aí que, quando criança, eu gostava muito dos produtos da cervejaria que eu fui trabalhar depois. Não a cerveja, mas uma sodinha chamada Colombina Gasosa. E tinha um programa na PRC9, Rádio Educadora de Campinas, chamado Escritores de Amanhã, do tio Filho e da tia Clara, onde eles contavam uma história durante a semana e a gente tinha que recontar a história e mandar para lá. E eu ganhava toda semana 2 dúzias de Colombina Gasosa, um brinquedo e um livro infantil, óbvio. E aí depois, quando eu fui trabalhar na Antártica, eu é que era o encarregado de mandar a Colombina Gasosa para as crianças da época. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade. Naquela época era normal, hoje já seria exploração do trabalho infantil, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo como office boy. E lá eu tinha facilidade de redação, fui trabalhar na secretaria da diretoria, no setor de ações, só não trabalhei no setor pessoal, porque eu não gostava dessas rixas trabalhistas, né? E tinha que assumir o papel da empresa, não o papel do empregado. Então lá na Antártica também, eu participava de um clube chamado Marcas da Marca, a Mossoró Associação Recreativa Colômbia Antártica, onde eu cuidava desde de Comunhão Pascal até Festival de Cinema, lá na Antártica também, nesse MACA, Mossoró Associação Recreativa. A Antártica promovia essas ações? Não, era os sindicatos e a associação de funcionários. Agora, a Antártica dava o espaço, construiu o clube, quer dizer, era... investia na infraestrutura. Promovia, né? Na época era uma maneira também de você apaziguar os ânimos do operariado, né? E aí depois vai surgir os clubes, exatamente, né? que você sabe muito bem, né, André, dos clubes, exatamente. Então, a Antártica foi muito importante também na minha formação profissional. Quando eu saí da Antártica, foi porque eu queria trabalhar dentro da minha área de ciências sociais. E durante um tempo eu quis trabalhar na área de recursos humanos, com treinamento, recrutamento e treinamento de pessoal. Mas essa área era muito fechada, acabou não dando certo. E eu fiquei 1 ano e meio desempregado, coisa que para mim era muito chato. E aí quando estava acabando, já tinha acabado o meu INSS, meus fundos de garantia, todos. Aí surgiu no jornal um anúncio dizendo: precisa-se de jovens que gostem de viajar, que gostem de arte, espetáculos, esportes, e que tenham disponibilidade de ficar fora dos seus locais de moradia. Aí eu fui, atendi esse anúncio, e era o anúncio do SESC, que eles não falavam que era SESC para evitar que os presidentes dos sindicatos de comércio varejista do interior fizessem indicação de nomes. Então eu fui participar de um concurso junto com 2.000 outras pessoas, 2.000 outros jovens, a maioria do sexo masculino, que se candidataram à vaga, depois eu vim saber o nome, de orientador social. Cheguei
na rua Doutor Villanova, onde era a sede do Sesc, né? Hoje é um centro cultural do Sesc, mas era a sede do Sesc, que hoje é na Paulista. Tinha 2.000 pessoas na rua. E eu falei, bom, eu nunca fiz vestibular grande mesmo, vai ser o meu vestibular. O processo seletivo durava 2 meses e meio. E eu entrei, e eu queria trabalhar em Campinas, e como eu era muito ligado à minha família, era tímido, o Sesc não me deu a vaga em Campinas, me mandou para Presidente Prudente. E eu fui trabalhar na unidade móvel de orientação social, que era uma perua Brasília, com troféus, material esportivo, material de exposições, que atendia cidades onde o Sesc não tinha centro cultural, através de uma metodologia cunhada pelo Renato Requicha, que adaptou o desenvolvimento de comunidades para ação comunitária, que é uma técnica do serviço social. E aí eu comecei a trabalhar com a recreação comunitária, porque tinha a opção de trabalhar com saúde, educação sanitária e de trabalhar com lazer. Aí então eu fui trabalhar com lazer para ter mais autonomia. Na época, as coisas não eram muito bem definidas, foram se definindo depois com o Renato Requicha, o Centro de Estudos do Lazer, o Centro de Estudos da Terceira Idade. O pessoal foi se qualificando. Para vocês terem uma ideia, a recreação infantil era feita em estações, alternando uma estação calma com uma estação mais ativa. E se a criança estivesse lá fazendo a estatuinha dela, quisesse continuar, não podia, ela tinha que sair chorando de lá para ir para um outro lugar, e assim se acreditava que estava fazendo educação para o lazer. Nos centros do Sesc, você tinha funcionários que se aproveitavam da situação e mediam até os maiôs das comerciárias antes de entrar na piscina. Eram absurdos em cima de absurdos. Depois isso foi se refinando aos poucos e na época já, e hoje o Sesc é uma referência nacional e internacional junto com o SESI e as outras instituições do Sistema S. Mas Celino, isso era década de 80? Década de 80. 83 eu entrei. E você no Sesc, e como que era a sua vida cultural, assim? Como que você consumia, assim, nesse Perfeito. A gente, apesar de trabalhar em Presidente Prudente, no Sesc de Bauru, a gente frequentemente era chamado a São Paulo. Então a gente tomava o que a gente chamava de banho de cultura, com teatro, cinema, shows, exposições, e o Sesc incentivava isso e nós fazíamos isso, né? O Sesc tinha expedientes assim muito importantes tinha um, por exemplo, chamado autotreinamento, que se você fizesse um trabalho técnico de qualidade, como eu fiz com o Birajara em Avaré, por exemplo, você era convidado para ir para a sede, para refletir sobre o trabalho e redigir um documento. Então, os técnicos da sede, como a gente chamava, questionavam a gente durante o período da manhã e no período da tarde você e seu companheiro escreviam. E esses trabalhos eram publicados como os cadernos de campo. Então foi aí que eu aprendi a fazer uma vinculação muito forte entre teoria e prática, que eu já tinha aprendido nos meus cursos de ciências sociais, mas aí eu vivenciei. Eu não fui depois assessorar a política pública porque eu aprendi na faculdade ou porque eu sentei atrás de uma cadeira. Eu fui trabalhar com política pública porque eu vivenciei o dia a dia das prefeituras, o dia a dia das ONGs, o dia a dia das associações de moradores, trabalhando com voluntários, que era a filosofia do trabalho comunitário do Sesc.
Que tinha suas falhas? Tinha, mas tinha muitas qualidades também. O SESC acabou com as unidades móveis de orientação social por desmandos dos próprios orientadores sociais, porque não tinha muita vigilância no trabalho que era feito nas cidades onde não tinha... Não tinha tecnologia para monitorar. Não tinha muita tecnologia para monitorar como se tem hoje. Então acabou esse serviço e o SESC então me transferiu para Campinas. Então lá na região de Bauru eu trabalhei Avaré, Jaú, Bauru, Presidente Prudente, trabalhei, enfim. E era itinerante? Você era ficava itinerante, um período em cada era cidade? Um serviço diferente. Em termos, era para você ficar 40 dias em cada cidade. Eu e o Bira ficamos 1 ano e meio em Avaré. Nossa. E aqui na região de Campinas nós ficamos 6 anos entre Itu e Sorocaba. Se a gente pensar na estratégia da ação comunitária, significa que deu certo. Deu certo, porque a comunidade faria pressão no SESC para a gente ficar mais. E foi aí que eu aprendi a diferença entre setor público e privado, da prática, a diferença entre política municipal, estadual e nacional, né? Porque na região de Sorocaba e de Itu, a gente trabalhou políticas públicas mesmo. Trabalhamos com preservação de patrimônio ambiental urbano em Itu também. Em Sorocaba, a gente trabalhou no estabelecimento de políticas públicas de lazer, junto com o Bramante, o Marins e o Paulinho Salles, no SESC de São Paulo. Mas o Paulo Ricardo Martins era meu companheiro de trabalho na ação comunitária. Então foi um período muito produtivo e que eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, que foi muito prazerosa e foi muito enriquecedora também. Marcelino, você contando um pouco da sua trajetória, e a gente, eu pelo menos, Cássia também, a gente leu, acho que quase todas as suas obras, a gente percebe essa relação teoria e prática, inclusive você tem um artigo para falar aí sobre isso, né, dicotomia teoria e prática, e o como na sua escrita, né, isso está presente, né, quando você vai... sempre presente. Enquanto você foi publicando sobre o lazer, você vai trazendo, você contando aqui, então por isso que naquele livro tem esse direcionamento, essa intervenção, essa compreensão da realidade, é muito interessante. Você escreve o que você vive, né? Você escreve o que você vive. E nem sempre o que você escreve é definitivo. Depois eu vou falar isso mais pra frente, mas isso me desesperava até que um professor meu disse que, olha, Nelson, o que você escreve é datado. Você não precisa pensar sempre do mesmo jeito. Aí você corrige. Nem faça a revisão de 2ª edição, a revisão de 3ª edição. No escrito seguinte, você corrige. Foi o que eu fiz durante toda a minha carreira. Aí a crítica que se faz a mim, algumas pessoas, que eu faço autocitação. Mas eu faço autocitação primeiro porque não tinha a quem citar. Certo. E para não me repetir. E para corrigir, às vezes, as coisas que já não eram mais daquele jeito, porque a realidade mudou, porque a minha vivência mudou, era muito baseada em vivência, né? E assim por diante. Então, quem te conhece só pelas obras, acho que você é um teórico. Né? Eu acho que é legal dessa série que está permitindo as pessoas conhecerem essa trajetória do chão lá do dia a dia, do cotidiano, do lazer. Eu gosto de ser teórico, eu não desgosto de ser teórico não, acho que teoria é uma coisa muito importante, né? Mas vinculada à prática. A teoria que não é vinculada à prática, eu sempre falo, vocês já ouviram isso várias vezes, né? Desde a graduação, a teoria que não é vinculada à prática é discurso vazio, assim como a prática que não é vinculada à teoria é tarefismo, que a gente vê muito na nossa área esse tarefismo acontecendo. Então a gente encerra e do SESC a gente vai para a vida acadêmica no próximo episódio. Ok, obrigado.